famílias se juntam para comemorar. O Natal tem a ver com a alegria. O Natal tem a ver com a harmonia. Tem presentes e festa e muita euforia. Perdoar, tempo de se amar. Verdadeiro Natal se chama Jesus, se chama Jesus. Chegou o Natal, vamos espalhar Esse amor vem no olhar de uma simples criança. e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal, Que amor, vamos espalhar esse amor, olhar pro céu e ver saber que nasceu um menino Jesus. Eu já ouço o sino tocar e o clima de amor se espalhar. As famílias se juntam para comemorar. O Natal tem a ver com a alegria. O Natal tem a ver com a harmonia. Tem presentes e festa e muita euforia. Abraçar, perdoar, tempo de se amar. O verdadeiro Natal se chama Jesus, se chama Jesus. Chegou o Natal, vamos espalhar Esse amor vendo no olhar de uma simples criança. e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal, vamos espalhar Esse amor, olhar pro céu e ver uma saber que nasceu um menino Jesus. Chegou o Natal, vamos espalhar esse amor e ver no olhar de uma simples criança. e crer que no mundo existe esperança. Chegou o Natal, vamos espalhar Esse amor, olhar pro céu e ver saber que nasceu um menino A Bíblia diz que Deus olhou um dia do céu e viu que não havia nem justo, nenhum sequer. Essa é a grande tragédia da humanidade, a tragédia do pecado. A tragédia do que a Bíblia diz que na região da sombra da morte, um dia resplandeceu a luz.
e para aqueles que habitavam nas trevas, houve luz. No princípio, Deus criou um mundo tão lindo, tão maravilhoso. O primeiro capítulo é um capítulo maravilhoso em Gênesis. Mas tudo é mudado quando as trevas entram, quando o mal entra, quando o pecado entra, quando a maldade do coração do humano vai se tornando de tal forma que Deus olha, e a Bíblia diz que a ponto que Deus se arrependeu de criar o homem, disse: alguma coisa não deu certo aí. Nas doutrinas a gente chama isso de teodiceia, né? De compreender qual o propósito de tudo isso, qual o significado de tudo isso, qual essa questão da justiça, essa questão do pecado. E a Bíblia diz muito mais, diz que o pecado dominou toda a humanidade. Na nossa tradição teológica diz que é uma depravação total. E tudo resume nessa frase: não há um justo, nenhum sequer. E mais, olha, a Bíblia diz que as nossas justiças, tudo que nós fazemos de bom, os profetas falavam, não passa de trapo de imundície. Isso significa assim, tudo que fizemos de bom é assim, você imagina o que fazemos de mal. Os olhos de Deus, do Deus triuno, do Deus glorioso, olhando para tudo isso, convoca algo tremendo em Deus. Por isso que Deus é capaz de dizer à humanidade: com amor eterno te amei. Falar em Natal é a gente falar da grande resposta de Deus, a grande pergunta humana. Somos pecadores. As trevas dominou a terra. A Bíblia diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Compreender Natal à luz dessa briga toda da realidade é ver que a eternidade um dia invadiu o tempo, a história, e principalmente venceu a morte, o pecado, esse niilismo humano, que é o grande nada humano, o grande nada que dominou. E você tem a invasão da luz, a invasão da vida, a invasão do amor, a invasão da salvação. O que é Natal? Então eu quero que você reflita, e este seja um momento para você refletir o Natal de uma dimensão que eu tenho pensado muito esse ano: a grande invasão de Deus, a única boa invasão de Deus nesta pobreza humana do pecado. Deus olhou e disse: não há nem um justo, nenhum sequer. E Deus olhou ao ser humano e disse: nós vamos mudar isso. É possível mudar isso. Abra o seu coração e esta seja uma noite especial para você. Mais um Natal para a gente pensar sobre esta luz invadindo as trevas. Quem diz amém? Crianças, meus filhos amados, vocês já estão prontos para irmos às compras de Natal? Eu tenho que mesmo, mas é claro que você tem. Olha só, está precisando de umas calças, e você, minha filha, umas blusinhas, e eu também preciso comprar uns vestidinhos para mim. Se o dinheiro der, eu vou comprar um presentinho para a avó. Também vou comprar um presentinho para o bebezinho da tia Thalita. Mas eu acho uma chatice essas coisas. Que pirralho irritante. Tá bom que a gente nunca ganha nada demais, porque a nossa mãe nunca tem dinheiro. Mas pelo menos a gente sai desse inferno dessa casa e não fica enfurnado aqui o dia inteiro. Mas vocês são muito mal agradecidos mesmo. Deveriam ser mais agradecidos com a mamãe de vocês aqui. Desde que o pai de vocês nos abandonou, essa cidadezinha, nos deixando sem nada. Eu tenho
Eu queria ver se eles vivessem naquele traste do seu pai. Vocês não seriam nada, não teriam nada. Então parem de reclamar, agradeçam e vamos. Oh Deus, dá impaciência para essas crianças, precisam da força para tomar. Nem a mais bela canção, nem o mais doce poema, nem a mais linda pintura podem expressar tamanho amor mostrado nas cores do Calvário, cantado num grito de dor, pintado com teu próprio sangue, cravado nos cravos da tua cruz, meus pecados no madeiro tu levaste, amado da minha alma, meu libertador e amor maior. Os seres humanos estão distantes de nós. Não há um justo sequer na terra. Pai, será que não tem nada que possamos fazer? Eu já fiz várias alianças. Lembra? Através do dilúvio, eu fiz uma aliança com Noé. Mas ainda assim o povo continuou no pecado. Verdade, estive em todas elas. Mesmo assim, se nega a seguir o Criador. Também fiz uma aliança com meu servo Moisés. Contudo, continuaram afastados. Retiramos o povo escravidão do Egito com poder e glória. Mesmo assim, se nega a seguir a gente. Nem o fato de termos aberto o mar para o povo passar nos aproximou deles. Cansados de serem governados por nós, ousaram pedir um rei humano, assim como as outras nações. Esses reis foram soberbos e gananciosos e levaram o meu povo para longe de mim e da minha vontade. Será necessário um sacrifício perfeito para que esse pecado seja pago. Contudo, eu olho por toda a face da terra e não encontro um justo sequer. Pai, só tem um jeito. Eu vou. Eu darei a minha vida como sacrifício e eu pagarei essa dívida. Mas filho, como poderei vê-lo morrer? Pai, a coragem do filho vem do amor que a gente tem pelos humanos, nossa obra-prima. Não podemos deixar que fiquem sob o jugo do pecado e, consequentemente, distantes de nós. Deixe-o ir. É verdade, Pai. Não podemos continuar separados da criação. Eu me lembro muito bem de quando passeávamos juntos pelo jardim da viração do dia. Terei eu que entregar meu próprio filho à morte? Pai, essa é a única forma de aniquilar o pecado. Filho, os dias não serão fáceis. Você nascerá entre os pobres. Seu berço será um coxo de animais. Mas não se preocupe, estarei com você em todo o tempo. Eu vou. Nós vamos. Meus pecados no madeiro tu levaste, amado da minha alma, meu libertador
canção, nem o mais doce poema, nem a mais linda pintura podem expressar tamanho amor, mostrado nas cores do Calvário, cantado num grito de dor, pintado com teu próprio sangue, cravado nos cravos da tua cruz, meus pecados no madeiro tu levaste, amado da minha alma, meu libertador, que amor maior. Minhas dores lá na cruz tu levaste, amado da minha alma, meu libertador, que amor maior. Ho, ho, ho! É Natal, igreja! Boa noite, igreja! Misericórdia! Boa noite, igreja! Papai Noel vai alegrar o Natal da igreja. Como sempre, Papai Noel é o símbolo do Natal. Uma balinha por luz, balinha, toma. Você também, Mauricião. Feliz Natal, igreja! Ho, ho, ho! Ô, Papai Noel! Aqui, Papai Noel. Reverendo, agora reverendo. Reverendo Moore. Feliz Natal, igreja! Então é Natal. Papai Noel é legal. Olha, crianças, o Papai Noel! Bom, presente pra vocês! Enquanto isso, eu vou gastar meu dia de suado comigo mesmo. Ah, que alegria, crianças, coisa mais linda, que crianças lindas. Vinde minhas criancinhas, porque delas é o Papai Noel. Como vocês estão, filho? Não te interessa, eu quero meu presente. Meu Deus, que menino grosso. Mas assim, agora que eu tô aqui pensando, sabe? A nossa mãe, ela sempre ensinou pra gente que você vem todos os anos pra deixar a gente mais feliz, dar presente pra gente, deixar nossos natais incríveis. Mas isso é pura verdade. O Papai Noel veio pra quê? Pra dar presente. Eu trouxe os melhores presentes pra vocês. Pra você, esse presente lindo, tá? Pra você, esse aqui não tá bom. Pode deixar. Tchau. Quem mandou você machucado é você. Ah, você cala sua boca. Você. Olha, que tá machucado, não fala. Ai, que dificuldade, viu? Uma pobreza. Não tem nenhum valor pra estacionar meu carro nesse lugar. Isso não suporta isso aqui. Ah, por quê? Porque Natal é presente, né? Acha eu sem meu cartão de crédito sem presente. Eu nem consegui comprar tudo. Ai, mas espera só um pouquinho. Eu já tive só um pouquinho. Meu Deus, amiga, quanto tempo! Nossa! Encontrar você aqui nessa muvuca é um milagre de Natal mesmo! Pois é, né? O tempo passou, mas você continua muito bonita, Ai, viu? obrigada! É que a gente tem que mudar o padrão, né?
Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória, o nosso Salvador nasceu. É Natal, um feliz Natal, que o menino Deus seja adorado em toda a terra. Bom Natal, seja o seu e o meu. Aleluia e glória, o nosso Salvador nasceu. Olá, seja muito bem-vinda. Posso te ajudar? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Olha, a gente tem umas peças que ficam maravilhosas. Olha aqui essa blusinha aqui que chegou. Olha só, eu já tenho uma dessa. Olha, eu acho que você usa um P. A gente tem blusa de ano novo. Olha que show de fica. Eu acho que eu vou... Ah, moça, acho que não faz muito meu estilo não, tá? Obrigada. Olha, você não sabe. Hoje, apenas hoje, a gente está fazendo o cartão da loja com 10% de desconto. E você só vai pagar essa quanto? Daqui 40 dias. Moça, eu acho que você não entendeu que eu não quero sua ajuda. Para de encher meu saco. Eu só vim aqui comprar meus presentinhos de Natal. Eu só fico aqui, ó, na minha cabeça. Ah, quer saber? Cansei dessa loja. Vendedora chata. Eu só tava tentando ajudar. Nossa, eu tô fazendo o meu trabalho. Quanta gente sem amor. Quanta gente mal educada. Eu não aguento mais essa vida sem sentido. Essa tristeza que me corrói. Fala pra mim, qual é o som do Natal? Qual é o som? É a risada do Papai Noel? É o sino dele? É as propagandas da Coca-Cola? Qual é o som do Natal? Você pode se colocar em pé? Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Qual é o som do nosso Natal? Diga. Esconda-me em ti. Cante. Nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Vamos juntos. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como o seu
nome, diga pro Senhor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som? Diga! Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som da Filadélfia? Diga isso, cante! Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o meu som, e esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Diga isso, esse é o meu som. Diga. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Qual é o seu som? Qual é o som que você trouxe? Um Natal para você significa Jesus para você. Jesus, que acontece um movimento cristológico, onde o Messias, o Rei dos Reis, o próprio Deus, o Filho de Deus, abre mão do seu trono, se despoja da coroa e se movimenta e vem para a terra. Esse é o Natal, a presença do Deus conosco, Emanuel, o Messias, o Salvador, aquele que paga dívidas, aquele que restaura pontes, aquele que encurta caminhos. Qual é o seu som? O que você trouxe? Erga suas mãos, erga sua voz. Qual é o som quando Deus Emanuel desce à terra? Qual é o som quando Ele está presente na casa? Qual é o som? Levante as suas mãos e adora Ele. Qual é o som? Diga! Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Diga pro Senhor! Qual é o som? Qual é o som quando Deus desce na terra? E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Ele bate a nossa porta. E esse é o som, e esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Abre essa porta essa noite. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado
Aplauda o Senhor fazendo o maior som que você consegue. Com a sua voz, diga, tu és santo, santo, santo. Nós o adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Que momento lindo e maravilhoso. Eu quero pedir por gentileza, você que está na sua fileira aí, percebe que tem um espaço, um banco livre, por favor, se você puder se juntar cada vez mais para o meio, para abrir espaço, porque nós temos pessoas que estão em pés ali atrás ainda, e nós acreditamos que há lugares para todos ainda. Por favor, tá certo? Se você puder se assentar, e assim a gente visualiza melhor esses lugares. Por gentileza. Obrigado, queridos. Eu quero falar de oferta. E como não falar de oferta hoje, sem falar da maior e da grande oferta que já aconteceu na história da humanidade. Nós cantamos isso, nós ouvimos isso desde o início. Houve uma dívida a ser paga em relação à humanidade, e o nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai, nosso eterno Deus, nosso Criador, enviou o seu próprio Filho como uma oferta que foi paga, uma grande dívida com a sua própria vida. E sabe que essa oferta de Deus, entregando o seu próprio Filho por amor a mim e a você, isso reflete na minha vida por inteiro, porque eu preciso entregar a minha vida como uma oferta, como uma resposta a essa oferta de Deus na minha vida. E eu não posso negar que Deus quer tudo de mim. Então, nesse momento de oferta, nessa oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar, eu posso reconhecer que é um momento, é uma expressão da entrega a Deus, daquilo que Ele já me proporcionou. Se há maneiras, se há formas, se há meios de cumprir aquilo que Ele espera de nós, porque Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, e eu vos dei o exemplo para que vocês façam o mesmo. Então, diante dessa grande, preciosa e maravilhosa oferta que Deus nos fez, nós temos a oportunidade de ofertar na casa de Deus, e essa oferta vai refletir no reino de Deus, salvando vidas, em pregação, em evangelização, e você pode fazer parte disso. Amém, queridos? Então, eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, e você tem essa oportunidade, com gratidão, de ofertar e dizimar. Notícias de paz e alegria, nos nasceu Salvador, que é Cristo Senhor. Toda sua majestade a manjedoura acolheu para reescrever a nossa história. O menino Deus, mas na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Mas na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Numa noite escura veio ao mundo a luz dos homens, a esperança e âncora da alma, que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote
sempre. Jesus Cristo, Senhor. Faz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Faz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Faz na terra Pode se sentar, por favor. Quero chamar os pastores que venham aqui à frente comigo, por favor. Nós vamos ter um tempo especial no meio desse musical. Algo importante vai acontecer aqui, algo que nós temos como costume na nossa igreja, que é o batismo de uma criança, onde seus pais, crendo no pacto da graça, na fidelidade de Deus sobre as suas vidas, apresentam os seus filhos ainda pequenos ao batismo, crendo nesse Deus da aliança e essa aliança que é estendida a todos da família. Por isso eu gostaria de convidar os pais da Lívia, o Luciano e a Gisele, que pudessem trazê-la aqui à frente, para que nós pudéssemos estar procedendo o batismo, por favor. É uma alegria para nós podemos receber vocês aqui hoje, e num dia tão especial, em que a gente celebra Jesus, o motivo do nosso Natal, e batizarmos a Lívia é, sem dúvida nenhuma, uma alegria muito grande para nós. A palavra de Deus nos diz, Luciano e Gisele, de que os filhos são herança do Senhor, isso está lá no Salmo 127. E vocês sabem muito bem disso, porque Deus já deu duas heranças preciosas, duas princesas que o Senhor concedeu a vocês, e você tem a alegria de ter 3 princesas, não é? E vocês também têm aí um príncipe encantado também, né? Com a cara de Jesus Cristo, olha só, esse cabelão e essa barba dele. Mas é uma alegria, os filhos são herança do Senhor. Outra coisa importante que a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, é: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, jamais desviará dele. Vocês já experimentaram isso? Vocês experimentaram isso com a sua filha mais velha, que hoje também é uma serva de Deus. Lá atrás vocês assumiram um compromisso diante de Deus, e quando ela entendeu, ela disse: sim, de fato, o que papai e a mamãe fizeram por mim, eu quero referendar, e glória a Deus pela vida da Letícia. Mas nós estamos felizes pela decisão de vocês, e nós acreditamos que os pais podem tomar muitas decisões pelos seus filhos. Decisões de que roupa vão vestir, por exemplo, esse vestido está maravilhoso, o laço, não é? Que comida vai comer, aonde vai passear. Mas os pais também tomam decisões espirituais pelos seus filhos, quando estes não podem fazê-lo. E hoje, você, Luciano, como sacerdote da casa, e você, Gisele, como apoiadora do seu marido, vocês estão tomando uma decisão espiritual na vida da Lívia. Talvez a mais importante que vocês já tomaram até agora, nesse momento da vida dela, de apresentá-la ao batismo e dizer que a Lívia é serva do Altíssimo e ela faz parte deste pacto da graça sobre a vida de vocês. Por isso quero fazer breves perguntas rápidas. Luciano e Gisele, vocês reconhecem ser as Sagradas Escrituras no seu Antigo Testamento e no seu Novo Testamento a sua única regra de fé e prática? Sim. Vocês comprometem-se diante de Deus e da igreja e da família e da sua preciosa joia, que é a Lívia, ensinarem esta palavra com amor, com paixão, não só contando as histórias, mas vivendo a palavra? Sim. Vocês reconhecem ser Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador? Vocês sabiam que o grande objetivo que vocês têm com ela é ganhar esse coração para Jesus? Que assim que ela puder declarar, ela possa dizer, como essas crianças que estavam aqui à frente: Jesus é o meu Natal, Jesus é o meu Salvador.
Louvado seja Deus por isso. Vocês se comprometem em trazer a Lívia até a casa do Senhor para que aqui ela possa aprender os caminhos do Senhor, conhecer mais da palavra e se relacionar com a família da fé? Sim? Amém, glória a Deus. E agora a minha pergunta é para a igreja, para todos nós que aqui estamos. Os irmãos que vão conviver com a Lívia, que vão ver ela correndo, brincando, fazendo uma série de coisas. Vocês assumem um compromisso diante de Deus e diante da Lívia e da família dela, de serem um testemunho, uma inspiração de fé para o coraçãozinho dela? Sim? Louvado seja Deus por isso. Então, nós vamos orar pela vida da Lívia. Vou pedir para o pastor João estar orando pela vida dela. Depois eu vou pedir para que o pastor Silas esteja conduzindo o seu batismo. O senhor pode orar, pastor João? Pai, como alegra o nosso coração de ver quadros como este, em que pais conscientes tomam decisões importantes, decisões que impactam a eternidade dos seus filhos. Eu creio que a partir de hoje, ao ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Lívia terá o seu nome escrito no livro da vida. E com isso, sob essa aliança que o Senhor fez com seus pais, ela tem a eternidade. Que esse tempo seja um tempo de testemunho para toda a igreja. Que esse seja um tempo, Senhor Deus, de alegria para toda a igreja, porque vemos a igreja crescendo, a igreja amadurecendo, a igreja dando frutos através dos filhos da própria igreja. Nós te pedimos que esse tempo seja consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dizer mais uma palavra. Muitas vezes a gente não fala essas coisas tão profundas, né? Quando a Bíblia diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no original grego a palavra é para o Pai, para o nome do Filho, para o Espírito Santo. Por isso esse é um dos atos mais importantes da vida de uma família. Porque vocês estão dizendo que você quer que a sua filha seja mergulhada no Deus triuno. Batizar é isso. Por isso que o ato de batizar os filhos, tem gente que é contra batizar criança, é contra colocar o filho dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que tragédia que é isso. Então eu quero dizer, essa é a maior bênção que vocês têm. Quando eu batizo para dentro do Pai, para dentro do Filho, para dentro do Espírito Santo. Onde é que você quer que seus filhos estejam? Dentro de Deus. Esse é o verdadeiro batismo. Uma aula de teologia aqui. Eu queria que todos estendessem as mãos e nós abençoássemos, porque esse é um momento sagrado. Para dentro do Pai, para dentro do Filho, para dentro do Espírito Santo. Lívia, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós te batizamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Para a vida intratrinitária de Deus. Para que a sua vida seja esse milagre da vida de Deus em você, em todas as gerações e para a eternidade. Quem crê recebe, diz amém. Sabem, eu fico pensando, será que Natal é somente dia 25 de dezembro, como comemoramos?
E a reflexão é a seguinte: se Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele também disse, porque onde 2 ou 3 de vocês estiverem reunidos, ali estou no meio deles. Se Jesus está conosco todos os dias, se todas as vezes que nos reunimos, Ele está em nosso meio, então o Natal não é só 25 de dezembro. Natal são todos os dias. Natal é a nossa vida toda. Agora eu te pergunto, e me pergunto a mim mesmo, todos os dias na minha vida é Natal? Eu vivo o Natal todos os dias da minha vida? Isso é realidade para mim? É realidade na minha vida? Natal é a minha vida. Natal é Deus conosco. É Deus encarnado em nosso meio. Natal é Deus em nós. Carol, senta aqui comigo, vamos conversar um pouquinho? Ai, Jesus, eu amo tanto o Natal, a cidade enfeitada, as luzes, a música e, claro, a grande estrela, que é o Papai Noel. Claro, seu aniversário também, é um mês que eu recebo você na minha casa. Carol, você tá de brincadeira comigo? Comprei até um presente pra você, Jesus. Não precisa de presente. Você viu a árvore que eu mandei a Ilane vir enfeitar aí? Árvore Foi incrível, né? O que é isso aqui, Carol? Uma lenha? Então, Jesus, você não está reconhecendo? É um pedaço da madeira da sua cruz. Eu encomendei pela internet para você se sentir mais em casa, ficar bom. Carol, isso aqui tá errado. Isso não é Natal. Ok. Eu sou o Natal. Não existe Natal sem o Papai Noel. Papai Noel é o símbolo do Natal. Eu sou o Natal. Ho, ho, ho. Gostaram dos filhos queridos do presente do Papai Noel? Sim, gostou dessa jossa? Você acha que eu vou gostar daquilo? O que a mamãe comprou? Oh, meu Deus, você viu aquele tamanho daquele Mas negócio? ó, vem, Ai, eu acho que eu aguentava mais um pouquinho, viu? Ai, eu tô com fome, você não está? Ah, eu tô com fome, mas eu queria comer um lugar muito bom. Ah, então deixa eu te falar. Vamos no Coco Bambu, abrir um restaurante aqui. Frutos do mar. O cartão vai passar aprovado, não vai nem saber. E o Natal? O que é o Natal? Porque se as pessoas não têm amor, eu realmente não sei o que é o Natal. Tô me perguntando aqui se não é amizade do Papai Noel. Isso não é o Natal, Carol. Isso não tem nada a ver com o Natal. Você não pode me receber só hoje na sua casa, porque eu estou todos os dias com você. Todos os dias. Como assim, Jesus? Todos os dias? Todos os dias, né, Carol? Até aquele dia no shopping que você maltratou a vendedora, eu tava do seu lado. Não acredito que você tava lá, Jesus. Eu tava do seu lado, Carol, e eu fiquei muito triste com você. Você conhece a minha palavra, e com base nela eu quero que você seja mais parecida comigo. Você não lembra do cego de Jericó? Eu me lembro dele. Você transformou a vida dele. Você o curou. Lembro também da mulher adúltera. Você transformou a vida dela. Pois é, né, Carol? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É, Jesus. Eu vejo que eu errei com você. Você me perdoa? Claro que eu te perdoo, Carol. Eu sempre te perdoo. Na verdade, eu te amo muito. E onde você tá indo? Carol, eu tô sempre com você. Isso é Natal, Carol? Todos os dias eu estarei com você até a consumação dos séculos. Eu te amo, Jesus. Eu sou o Natal. E um menino nasceu. Um filho se nos deu. E o principado está sobre o seu
chamará maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que ele seja o meu e o seu Natal. Nas alturas, ecoa a noite em Belém. Anjos do céu anunciam, nasceu o Redentor. Celebrar, aleluia, o Messias chegou. Alcançou toda língua e nação, para todo cansado e aflito, fez carne e estende a mão. Essa é a hora gloriosa. O Messias chegou, o Messias chegou. Essa é a canção de Natal.
Toda glória, toda honra a Jesus, o nosso motivo do Natal. A gente fica tão lindo, tão emocionado de ver essas encenações, mas eu imagino o dia que nós tivemos o privilégio de olhar nos olhos do Salvador, dizendo: eu nasci para você, eu vim para você. E eu quero falar um pouco sobre o Natal para você. E para poder falar um pouco sobre o Natal para você, eu quero ler um texto que está no Evangelho de Mateus, vai ser projetado ali, mas você pode acompanhar como você quiser aí. No capítulo 1, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Você pode estar pensando assim: meu Deus do céu, quantos nomes legais para eu colocar nos meus filhos e netos e bisnetos. Mas eu gosto muito de ler as genealogias, e aqui é uma genealogia, e a genealogia é um relato de nomes de pessoas que fazem a composição das famílias. Todos nós temos uma genealogia, mas a genealogia não são apenas os nomes. A genealogia é a história por trás dos nomes. A genealogia são as vidas e as experiências por trás dos nomes. A genealogia são as marcas que a história traz a respeito de cada nome. E Jesus, como cada um de nós que tivemos avós, bisavós, trisavós e assim por diante, até para trás, também teve a sua genealogia. Jesus é nascido de uma mulher. Jesus nasce como homem, cumprindo tudo aquilo que uma história humana diz respeito. Então ele tem um passado, ele tem uma família, ele tem uma história. E olhando para esta genealogia, eu fico perguntando: por que o Natal para a família de Jesus? Por que o Natal para uma genealogia como essa? E aí eu descobri algo sensacional. Eu descobri que o Natal e que Jesus nasceu
para cada uma ou para cada um desses nomes que aqui foram mencionados. Jesus nasceu para cada uma dessas pessoas mencionadas na sua genealogia. E uma genealogia retrata uma família. A genealogia retrata o propósito da história de uma família. E por trás de José e Maria, e a personagem principal, que é Jesus, existem grandes histórias. Por isso o Natal foi para cada um deles. Assim como o Natal é para cada um de nós, nas nossas histórias diferentes, nas nossas experiências diferentes, nos nossos sentimentos diferentes. E eu quero tentar te mostrar isso de uma forma bem objetiva, para você entender que Jesus nasceu para você e que o Natal é para você. Por exemplo, pensando nesta genealogia e nos nomes que aqui são citados, como a gente não pensar nos grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó são imigrantes. Abraão, Isaque e Jacó deixaram as suas terras, deixaram a sua pátria, deixaram o lugar de onde eles nasceram e eles decidiram, por uma direção de Deus e por obedecer à vontade de Deus, ir para outras terras, terras distantes, além dos seus limites, e ali eles foram trabalhar, e ali eles foram prosperar e continuar a sua descendência. Estes lutaram, estes batalharam. Por causa disso eles conquistaram muitas coisas, porque eles se estabeleceram nos lugares pelos quais eles viveram, eles venceram. Abraão saiu de uma região e foi para uma região da Palestina. Isaque e Jacó fizeram a mesma coisa. E como não pensar que o Natal não é para uma família como essa, que tipifica tantas histórias do Brasil? O Brasil que é conhecido por uma história de imigrantes. Um país que é o berço de muitas nações. O país que acolheu e recebeu muitas histórias e muitas pessoas. A minha família, em 1857, fez o seu registro do primeiro Bruder chegando ao Brasil no Porto de Santos. E lá, quando se perguntou a sua religião, ele declarou: eu sou protestante. E desde 1857, imigrantes vindo de uma região da Suíça, de um pequeno feudo chamado Teofental, começaram a habitar o Brasil, e hoje essa família ocupa muitos lugares. Quem sabe você é descendente de italiano, de espanhol, de oriental. Eu não sei qual é o seu país, a sua origem, mas é uma família de imigrantes. Provavelmente a grande maioria das pessoas que estão aqui, 99% das pessoas, 9%, são descendentes de imigrantes. E na história de Jesus, diz que o Natal veio para a família de imigrantes. Abraão, Isaque e Jacó são imigrantes, pessoas que deixaram as suas terras, foram para outros lugares e estabeleceram. Jesus nasceu, o Natal é para esse tipo de família, para esse tipo de gente. Histórias de sucesso, histórias de prosperidade, histórias de luta, de sonhos, de batalhas, de dificuldades também. Mas o Natal para você, dentro dessa genealogia, cita outros nomes. Por exemplo, nos versículos 2 e 3, vai dizer que Jacó gerou a Judá e Judá gerou a Tamar. Quem foi Judá? Judá foi um dos filhos de Jacó. Conhecemos o seu nome por causa da história das tribos. E embora a família de Jesus tenha um relato tão bonito de sucesso, de prosperidade, como o relato dos imigrantes, a história de Jesus na sua genealogia não omite que existem também situações e circunstâncias que não têm um lado tão bom, assim como de toda família. Toda família tem um lado bom, mas toda família também tem um lado não tão bom assim. As famílias possuem histórias obscuras.
As famílias possuem seus percalços, as famílias possuem as suas passagens que muitas vezes, se a gente pudesse, a gente gostaria de nem se lembrar. Gostaríamos que isso ficasse na zona do esquecimento. Judá foi um homem preocupado com a sua descendência, como era comum para uma pessoa da sua época, em que o homem precisava gerar homens, filhos, para que ele pudesse se estabelecer na terra, a sua riqueza pudesse ser estendida, o seu nome pudesse ser levado adiante. E Judá então teve o seu filho mais velho, que se chamou Er, e Er se casou com esta mulher chamada Tamar. E este homem, nesse casamento com ela, o seu objetivo principal era gerar filhos, homens, para que ele pudesse estender o legado do seu pai, ampliar as suas riquezas e assim ser conhecido, poderoso na terra pela sua descendência. Mas antes que Tamar engravidasse, Er faleceu. E Judá, o grande patriarca, fica preocupado, diz: o meu filho mais velho, o meu primogênito morreu sem me deixar nenhum descendente, o que eu vou fazer? E aí ele se lembrou da cultura hebreia, do que dizia os trâmites dessa cultura. Se o filho mais velho morre e o pai tem um outro filho mais novo, o primeiro da escala se casa com a viúva. E assim aconteceu. Como de costume, Judá dá o seu segundo filho, Onã, para se casar com Tamar. Judá desejava um descendente, ele desejava um neto, ele desejava uma pessoa para que a sua família pudesse crescer e o seu nome ser grande. Só que Onã não quis que a sua mulher engravidasse, e ele começou a criar circunstâncias para que ela não engravidasse. Ele a sabotava nas suas relações sexuais, ele não queria ter relações com ela, para que ela pudesse não engravidar. Sabe por quê? Porque se ele tivesse um filho com ela, na cultura hebreia, o filho não ia ser contabilizado dele, ia ser contabilizado do irmão mais velho que morreu. E como assim eu vou ter um filho, e esse filho não vai ser contabilizado como meu? Vai ser contabilizado como o meu irmão mais velho que morreu? Eu não, eu quero um filho meu. E ele então começou a sabotá-la. E antes dela engravidar, sabe o que aconteceu com Onã? Morreu também. Onã morreu antes que Tamar engravidasse, mas Judá estava obcecado, obstinado por ter a sua descendência. E aí ele ficou mais preocupado, muito preocupado. E aí ele foi atrás do seu terceiro filho, ainda muito jovem, jovenzinho, saindo da sua adolescência. Ele olhou, o primeiro morreu, o segundo morreu, olhou para aquele menino, quem sabe estava no canto, e disse: é você mesmo. Você vai se casar com Tamar, porque eu quero um filho da minha descendência. E esse menino se chamava Selá. E Selá, ainda muito novo, tem que se casar com ela. E Tamar fica cansada. E olha só a situação desse menino. Meu Deus do céu, se eu fosse esse menino, eu ficava pensando assim: meu irmão mais velho morreu, o segundo morreu também. Oh meu Deus, o que vai ser de mim? E esse menino então ficou preocupado com a sua vida. E Tamar também ficou preocupada em estar sendo o objeto de desejo do seu sogro, para poder gerar um filho para a descendência dele. E aí ela se cansa, e ela quer um filho, ela não quer esperar, ela quer ficar livre desse peso logo. Deixa eu dar esse filho logo para eu ir embora e seguir minha vida, quem sabe. E aí, um dia Tamar, cansada, descobriu uma situação e disse assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora de casa, vou ver um dia que meu sogro, ele quer um filho, ele vai ver só o que vai acontecer com ele. Eu vou ver o dia que ele for tosquiar ovelhas, vou me vestir de prostituta, vou colocar bastante roupa sensual, perfume, vou ficar na beira da estrada. Quando ele estiver voltando cansado, eu vou me fazer de prostituta, e aí quando ele vier, eu vou oferecer um programa para ele. Dito e feito, ela fez isso. E quando seu sogro Judá estava vindo, ela
se faz de prostituta, toda sensual, e aí ele vê aquela mulher, ele fica interessado e ela para e diz assim: e daí, quer um programinha? E ele diz: é claro que eu quero. Ela diz: só que não vai custar barato. Ele diz: não tem problema, eu sou rico. Eu posso te dar todas as ovelhas que eu tenho muitos bens, eu posso te dar o que você quiser. Mas ela disse assim: não, eu não quero nada disso, não. Ela estava esperta, ela sabia o que ela queria, porque ela queria uma marca para ficar livre disso. Ela diz: me dá o seu cajado de sacerdote da família aí, só alguma coisa que identifique o símbolo da sua família, para eu me lembrar, me dá. E ele então, tão desesperado pelo programa, não hesitou, deu o cajado da família para Tamar, sem saber que era ela. Os dois tiveram lá suas relações, eles tiveram o seu programa, e Tamar ficou grávida do próprio sogro. Olha que história! Essa história faz parte da genealogia do Salvador. Uma história obscura, uma história que a gente não gostaria de contar dentro da nossa família. Mas o Natal foi para Tamar, o Natal foi para Judá. O Natal é para pessoas que enganam, que mentem, que buscam interesses escusos. E a genealogia de Jesus não esconde esse tipo de gente. Mas os versículos 3 e 4 dizem mais. Diz, por exemplo, que tem o Naasson. E esse Naasson é alguém que a gente nunca ouviu falar. Tem quase nome de remédio para o nariz entupido. Para quem tem rinite alérgica. Naassonex. Um quase anônimo. E toda a família tem histórias de sucesso, tem histórias difíceis e tem histórias que quase não são percebidas. Tem muita gente na sua família que você nem sabe que existiu, mas que foi importante. Alguém que entrou na tua história e que você nem se deu conta, mas que teve um papel importante. E Naasson foi um desses. Naasson não é muito mencionado, não é lembrado nas grandes histórias da Bíblia, mas a Bíblia diz que tudo que Naasson fez, ele fez com excelência. Tudo que Naasson fez, ele fez com dedicação. Lá em Números capítulo 10, versículo 14, diz que Naasson foi escolhido para liderar uma das tribos de Judá. E ele foi um homem que comandou um exército, e as tribos e os exércitos eram divididos mais ou menos de 75 mil pessoas. E este homem, ele liderou um grande exército. E lá em Números capítulo 7, dos versículos 12, no versículo 17, diz, e isso era um privilégio para poucos, que quando os comandantes iam oferecer um sacrifício de gratidão a Deus, porque isso fica marcado, esse quase anônimo Naasson, foi aquele que ofereceu um sacrifício de comunhão e gratidão a Deus. Ele é aquela pessoa responsável, ele é aquele homem íntegro, ele é aquele homem que fez tudo que fez bem feito, um tio, um primo, alguém que foi importante. E na história de Jesus existem pessoas que foram importantes, mas quase não foram vistas. Assim como na nossa história. E o Natal foi também para Naasson. Mas a história continua. Diz o versículo 5 que Boaz gerou Raabe. E antes de se casar com Salmão e gerar Boaz, Raabe era uma prostituta. Raabe tinha como ofício de vida ser dona de um bordel. Aqueles mais antigos, de uma zona de meretrício. É assim que fala? Raabe morava em Jericó. Jericó era uma cidade idólatra, corrompida. Essa mulher era uma perdida, uma história aparentemente perdida. Uma mulher que você não gostaria de receber na sua casa, na sua igreja, quem sabe, nas suas confraternizações de final de ano. Mas quando o exército de Deus foi invadir Jericó, essa mulher foi um instrumento para abrigar os espias, abrigar os soldados que faziam parte do exército. E ali
quando ela abrigou esses homens de Deus, a salvação chegou na sua casa, que foi tipificada por um tecido vermelho, que, se a gente for trazer isso para a história, se tipifica o próprio sangue do Cordeiro. Diz que o tecido era carmesim, cor de sangue. Raabe, ela não foi salva quando entraram os exércitos da morte apenas. Ela disse assim: eu quero que livre toda a minha casa, livre meus irmãos, meus pais, quero que livre todo mundo, eu quero sair dessa vida, cansei de ser usada, eu quero mudar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o povo invadiu a Jericó, ela e a sua família foram preservadas. O Natal chegou para Raabe, ela foi salva fisicamente, ela foi salva socialmente e ela foi salva espiritualmente. Por isso, Jesus nasceu, de uma pervertida para uma redimida. E assim há uma história de também prostituição dentro da genealogia do próprio Salvador. Mas sabe o que é mais lindo nessa história? Não importa quem você era, importa em quem você se torna quando o Natal nasce para você. Importa em quem você se torna quando Cristo entra na sua história e ressignifica a sua história. Por isso a palavra de Deus diz: do seu passado eu não quero me lembrar, porque o sacrifício do meu filho na cruz diz: não importa quem você era, importa quem você se tornou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo é nova, é a graça que entra. E como eu gosto da graça, porque eu tenho aprendido uma coisa. Você está comigo, amém? Vou até vir aqui na frente para te dizer isso. Na graça você não tem passado. O seu passado na graça foi superado pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que eu gosto da música do John Newton, que compôs essa música navegando num dos navios escravos mercantes. E ele escutava o gemido dos porões daqueles negros sofrendo, que nem cantavam, porque não tinham forças, e eles gemiam uma melodia. John Newton diz que eles gemiam uma melodia. E ele começou a ouvir essa melodia daqueles porões, daqueles homens que faziam assim, e o navio ia. E ele então encontrou a salvação dentro de um navio de escravos. E aí ele disse: Amazing Grace, how sweet the song. O que ele quis dizer? Graça maravilhosa. Que som precioso é dizer graça maravilhosa. Graça maravilhosa, que doce som. Graça maravilhosa, que doce som. Enquanto aqueles negros gemiam, ele dizia: que doce som. E aí ele vai dizer assim: que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora eu o encontrei. Eu era cego, mas agora eu vejo. How sweet the song. Que som bom. Eu estou salvo pela graça. E é assim que Jesus vem para nascer para histórias de perdidos, de pessoas que alguém pode dizer: isso aí não vai mudar nunca, isso aí eu não dou nenhum centavo para essa vida. Você já ouviu isso ou não? E o Natal é para esse tipo de pessoas. Você está comigo? Mas vamos ao versículo 5, eu já vou terminar. Versículo 5 diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé. Ô gente, estou falando de prostituição, estou falando de história de imigrante, estou falando de engano, mas toda família tem uma história de amor, tem ou não tem? Ah, tem, né? Toda genealogia tem uma história de amor. Eu posso falar da minha história de amor é uma love story, né, Amabile? Ô Jesus, nem falou amém, tá vendo só? Mas toda família tem uma história de amor, e na história, na genealogia de Jesus,
tem uma linda história de amor, que é a história de Boaz e Ruth. Ruth, uma viúva desamparada, sem amparo, encontrou um homem um dia que olhou para ela e se apaixonou. Ficou tão apaixonado que decidiu se casar com ela, mesmo sendo ela viúva. E daqui surgiu um grande romance. Daqui surge uma história de redenção para dizer que os desamparados, eles nunca continuarão desamparados. Ruth, uma estrangeira, viúva, endividada, podendo ser pega por qualquer homem, porque uma viúva na sua época não tinha autonomia sobre o seu próprio corpo, qualquer homem podia reivindicá-la, foi encontrada por esse homem. Dizem que ele era um quarentão bem alinhado, e viu essa mocinha e chegou e marcou território e se casou com ela. E o texto diz que de Obed nasce Jessé. E sabe quem nasce de Jessé? O rei Davi. De uma história perdida, de uma viúva endividada, nasce um rei. Toda família tem a história de amor que mostra coisas lindas e maravilhosas que nós nem podemos imaginar. Deus intervém na história, queridos. Por isso que o Natal é para você. E Ruth ensina que muitas vezes a gente não entende os métodos de Deus, se angustia por não entender, mas no final das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo prospera para o nosso bem, porque Deus está cuidando. E cada vez que eu cito esses versos, eu não cito esses versos da minha cabeça, eu cito esses versos de uma canção de um poeta evangélico, que eu gosto muito, chamado Estênio Márcios. E Estênio Márcios escreveu uma linda canção, uma poesia maravilhosa, chamada Tapeceiro, aonde ele diz que Deus é o próprio tapeceiro. E ele diz assim, olha só: tapeceiro, mão de artista, tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Tranças, voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem o contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, de honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o meu tapeceiro. Nesta genealogia, no versículo 6, diz que Davi gerou a Salomão. E é muito interessante que diz que Salomão, ele teve uma mãe que por propriedade não é contabilizada pelo seu pai. É contabilizada pelo marido que o seu pai tirou a vida daquela mulher. Mulher de outro homem. Salomão é filho da mulher de um outro homem. Toda família tem uma história de infidelidade. Mas não é uma história de infidelidade que vai destruir uma família. Não é uma história de infidelidade que vai destruir o propósito de Deus para uma família, porque o Natal é para a família de pessoas infiéis, de histórias de infidelidade. Porque aonde está isto, Jesus pode entrar e trazer vida, graça, paz e esperança. São erros grotescos, são situações terríveis, filhos ilegítimos, mas o Senhor é aquele que muda todas as coisas. E quantas famílias não têm na sua marca a história de infidelidade? Eu tenho isso na história da minha própria família. Mas assim como Jesus nasceu
para Salomão, para a mulher de Urias, para Davi, ele nasceu também para mim e para você. Eu quero deixar para você o seguinte: não importa a sua experiência, não importa a sua história, não importa as suas memórias, não importa o que você já fez de errado, importa que o Natal é para você. E quando o Natal vem, que é Jesus, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Um passado obscuro se torna num presente glorioso e brilhante, se torna numa expectativa de um futuro. Jesus nasceu para você. Não importa como você é, não importa o que você traz na sua genealogia, o que importa é que Jesus nasceu para você. E aí, quando eu olho para essa genealogia, eu vejo por que Jesus nasceu para essa genealogia. Porque esta história de família precisava de um Salvador. Esta família precisava de um Salvador. E o Natal é a história de um homem que nasce para ser o Salvador de qualquer história e de qualquer família. Por isso o Natal é para você. Olha para quem está do seu lado e diga: o Natal é para você. Não existem famílias perfeitas, não existem histórias perfeitas, mas todas as histórias precisam de um Salvador. E é por isso que o Natal é para você. Eu queria te convidar, se você quiser, a ficar em pé, porque eu quero orar pela sua família, quero orar por você, porque o Natal é para você. Podemos cantar? Senhor, muito obrigado por essa linda história que conecta tantas histórias e tantas experiências. Obrigado porque é um doce som saber que a graça nos salva, que a graça nos encontra em qualquer circunstância da nossa vida, seja na prosperidade, seja na conquista, seja no fracasso, na tristeza, seja no desespero, seja na infidelidade, seja no medo, seja na angústia, a graça nos encontra. Ah, preciosa graça desse Cristo que nasceu para cada história que está aqui agora, para cada família que está aqui agora. Jesus nasceu para cada um de nós. O Natal é para cada um de nós. E que nesta noite nós possamos ter isso no nosso coração. O Natal é para mim, para minha história, para as minhas marcas, para minha família. É para mim. Jesus nasceu para mim. Jesus nasceu para você. Glorifiquemos a Ele. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos cantar? Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou. Me fez ver da morte, me livrou. Preciosa
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para chamar todo mundo que participou do musical, todas as bandas, cantores, vamos ter uma música final. Depois a gente vai estar encerrando esse tempo especial aqui com uma oração. E depois o nosso mais novo pastor, reverendo Valdemar, vai impetrar a bênção. Depois de tudo. Jesus nasceu, céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui para cantar mais uma vez. Quanta euforia no dia de Natal, dia de alegria. Jesus nasceu, céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui para cantar mais uma vez. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Quanta euforia no dia de Natal, dia de alegria. Jesus nasceu, céus e terra celebram o dia do Rei. Por isso estamos aqui para cantar mais uma vez. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Glória a Deus nas alturas. É Natal, é Natal. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal, é Natal. Vamos adorar o presente de Deus para cada lar, concebido por Maria. Quanta paz nos traz, hoje é Natal. Pastor Silas, vem horário, o Valdemar vai impetrar a bênção. Queremos agradecer a todos que nos visitaram. Você quiser vir aqui conhecer a nossa igreja, nos nossos cultos, nas nossas celebrações, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vai ser uma alegria ter você com a gente, tá bom? Valdemar, depois que o pastor Silas orar, você vai impetrar a bênção. Lembrando que nós só teremos culto agora, no próximo domingo à noite. Também o nosso último culto do ano vai ser uma grande festa, tenho certeza disso. Toda glória, Pai, ao teu nome, porque Jesus veio ao mundo, o céu invadiu a terra,
nossas vidas, nossa história, nosso passado, não importa qual história tivemos com família, o Senhor veio com graça, com salvação e libertação. Vai dar o verdadeiro sentido do Natal neste ano a cada família, a cada vida. Que esta seja uma semana que glorifique a Jesus Cristo em todos os momentos. E dá-nos um final de ano abençoado, Senhor. Para o teu louvor e glória, oramos com gratidão e agradecemos todo esse grupo que participou, que honrou o teu nome, honrou a glória de Cristo. Conte isto em glória por toda a eternidade sobre as suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz: amém. Amém. Estenda suas mãos. Eu vou pedir para você, com uma mão, coloque no seu coração e a outra você estende. Que o grande, precioso amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações, a presença, a plenitude do Espírito Santo seja sobre todos vocês, sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém?